Pois é, a gente vai seguir tratando de questões que envolvem segurança pública, porque o primeiro comando da capital atingiu um nível de organização comparável ao das máfias italianas, com domínio territorial, infiltração na economia formal, lavagem de dinheiro e atuação transnacional. Quem vai trazer os detalhes desse levantamento e dessa classificação é o Misael Mainetti. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todos os detalhes. Misael, seja bem-vindo, ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, tem promotor então comparando o PCC com a máfia italiana, é isso? Lincoln Gacchia, ele que é uma figura central nessa discussão, promotor de justiça, ele fala e compara o Comando Vermelho e o PCC às facções, às máfias italianas. Muito boa noite para você, Caniato, para todo mundo que acompanha Os Pingos nos Is. Logo vem na nossa cabeça aquela imagem cinematográfica, né, de máfia italiana, mas que hoje ganhou uma conotação muito importante, porque além de se infiltrar no mercado ilegal, ou melhor, no mercado de drogas, também se infiltra em fintech, se infiltra no mercado financeiro e em vários outros tipos de atividade. Em uma entrevista para o Estadão, Lincoln Gacchia falou justamente sobre esse poder das facções criminosas, o PCC e o Comando Vermelho, as maiores, né, a nível Brasil, e comparou com as máfias italianas. Elas são muito bem organizadas, têm um vínculo familiar, têm uma estrutura muito densa e robusta, uma estrutura muito organizada, não é algo, né, que fica descentralizado, ou seja, cada pessoa dentro, né, da organização criminosa tem uma função muito específica, e acabou aquele tempo onde a gente via funções apenas com o mercado de drogas, de cocaína, por exemplo, que ainda é o carro-chefe de acordo com o promotor. Mas hoje, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho e as máfias italianas, isso de acordo com o Lincoln Gacchia, trabalham numa forma ampla, numa forma mais horizontal, ou seja, tem o carro-chefe do tráfico de drogas, mas também tem aí atividades no mercado financeiro, no setor de combustível, também em outros setores. E o lucro dessas organizações criminosas chega a 10 bilhões de reais ao ano. Outra coisa, outra característica muito importante, são organizações criminosas que têm influência também no Estado. A gente não fala só, então, de um poder paralelo, mas é um poder que se camufla e que se mistura junto a estruturas do Estado, e isso é, de fato, muito preocupante. A gente viu agora há pouco a resolução do caso do ex-delegado-geral de Polícia Civil, Rui Santos, que foi assassinado em Praia Grande, no litoral de São Paulo, também aí a mando de pessoas que estavam infiltradas no PCC. Essas foram as declarações, portanto, de Lincoln Gacchia, e daí dá para tirar muito conteúdo para vocês conversarem. Caniato. Sem dúvida alguma. Boas informações, um bom resumo das informações trazidas pelo Misael Mainetti, que segue acompanhando as movimentações. Daqui a pouco ele volta na programação com outros destaques. Bom trabalho para você, Misael. Deixa eu começar essa com o Luiz Felipe Dávila. O Dávila sempre destaca que a necessidade de um arcabouço jurídico, né? uma lei antimáfia. Por diversas vezes nós tratávamos dessa questão e o Dávila resgatava experiências na Itália a respeito. Tem 3 máfias muito conhecidas lá, né, Dávila? Acho que os filmes já mostraram um pouco dessa atuação dos criminosos na Itália, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e também a Camorra, né? Eu acho que talvez as máfias mais conhecidas. Só que com o advento do tráfico de drogas, principalmente a maneira como esses grupos começaram a tratar, não somente o achaque aos comerciantes, né, o que era feito nos anos 50, roubo de carga, tráfico de bebidas, tráfico de armas, anos 60, 70, com o advento do tráfico de drogas, essas organizações começaram a negociar valores altíssimos, né, e se tornaram muito poderosas e estenderam os seus negócios para outros ramos. O que é preciso considerar em relação a esse paralelo feito por Lincoln Gacchia, dizendo que as facções criminosas brasileiras, especialmente PCC e Comando Vermelho, atuam de forma similar, parecida com a máfia italiana. Dávila? Bom, primeiro é preciso fazer o diagnóstico correto para poder aplicar o remédio correto. Então, o que Lincoln Gacchia está fazendo é o diagnóstico correto.
tratando essas organizações como organizações mafiosas e não qualquer história de organização terrorista. Organização terrorista sempre tem um fim político ou religioso, derrubar o governo, impor uma região. Não, máfia só tem uma única ideologia, ganhar dinheiro, fazer negócio. Então é preciso entender a natureza de uma organização mafiosa para poder aplicar o remédio certo, que é essa legislação antimáfia que eu venho defendendo há um tempo. Então, aqui eu vou dar 6 pontos fundamentais que o Lincoln Gakia traz. Primeiro ponto tem uma atuação empresarial essas organizações. Elas atuam em mercados lícitos e ilícitos. Nós já falamos aqui quantas vezes em mercado de combustível, fintech, bet, a questão imobiliária, então vários setores. Então eles têm uma atitude empresarial em mercados lícitos e ilícitos. Segundo ponto importante, eles estão infiltrados no Estado, na política, no legislativo, no executivo, no judiciário e cada vez querendo colocar mais pessoas afinadas com eles para defendê-los, protegê-los e evitar que o Estado se torne um estorvo nas suas atividades. O terceiro ponto fundamental, controlam parte do território e não deixam o Estado entrar. Nós já vimos isso em várias comunidades, favelas pelo Brasil inteiro. O crime organizado controla o Estado. Lá não é a lei do Brasil que vale, é a lei do crime organizado. Quarto ponto, fundamental, são organizações transnacionais. Elas estão ligadas a outras redes do mundo nesse comércio internacional de drogas, armas, movimentação, esquentar dinheiro, lavagem de dinheiro. Eles estão envolvidos em todos esses lugares. Segundo ponto, outro ponto importante, tem esse estatuto que ele chama de omertá, da lei do silêncio, da regra. Você tem que seguir a regra aí, se não seguir a regra, você vai ser executado. Então, e tem essa estrutura de lavagem de dinheiro muito sofisticada. Esses são os 6 pontos que Lincoln Gakia sempre gosta de apontar para essas organizações. Então, se nós entendermos que isso aqui é uma organização mafiosa, nós precisamos dessa lei antimáfia e a lei italiana é exemplar e está muito afinada com o direito brasileiro. Você, Mota, a expansão do crime organizado, a leitura de que as facções criminosas brasileiras acabam se inspirando ou se espelhando no modus operandi das máfias da Itália, Mota? Eu acho que daqui a pouco é a Itália que está se inspirando no modelo brasileiro, Candiato. Acho que a gente já exporta tecnologia nessa área. O Brasil precisa prestar atenção a tudo que o promotor Lincoln Gakia diz, porque ele é um verdadeiro herói nacional. Ele é um promotor de justiça que abriu mão da sua vida privada, da sua liberdade, na missão de combater o crime. Todo mundo sabe o ponto ao qual chegou o poder das facções criminosas no Brasil. É completamente inaceitável. É um Estado paralelo que domina territórios. E se o Estado brasileiro, o Estado oficial, quiser sobreviver, em algum momento ele vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E quem propôs uma reflexão muito interessante sobre isso foi o jurista André Marsiglia, que disse o seguinte: se um banco pequeno como o Master conseguiu envolver na sua rede tantas figuras importantes e poderosas, imaginem vocês o que devem fazer as facções que movimentam bilhões de reais sem dar satisfação a ninguém. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui em Os Pingos nos Is, trazendo as análises dos nossos comentaristas a partir desse diagnóstico, nesse raio-x feito por Lincoln Gakia, ele que sempre contribui muito com as análises e as informações a respeito da atuação dessas facções criminosas aqui no Brasil. Você, delegado Palumbo, o PCC atua de forma parecida com as máfias italianas, delegado Palumbo, não somente em relação ao tráfico de drogas, né? Mas há uma proliferação de negócios que acabam servindo, negócios legais que servem como uma lavanderia do dinheiro obtido com o tráfico de drogas, né? Não, o promotor Lincoln Gakia é um promotor extremamente respeitado. Ele combate o crime organizado, em especial o PCC, há muitos anos, tanto é que ele não tem liberdade para tomar um sorvete com a família, ele tem que ficar cercado de pelo menos meia dúzia de policiais, porque ele corre risco de vida a qualquer momento, né? E sem contar que se ele se aposentar, ele pode se tornar estatística igual o Dr. Rui, que quando estava na ativa,
tinha uma escolta policial. Se aposentou, perdeu a escolta e foi morto. Também era um combatente do crime organizado. Isso não pode acontecer. Essa providência tem que vir tanto do governo do Estado, que no caso é o Estado de São Paulo, quanto do governo federal, através de projetos que eu mesmo propus pensando nessas autoridades. Agora, o PCC é lógico que ele já passou aí dos limites aí de uma simples facção que está somente no território brasileiro. O PCC está mais em 20 países, tem um lucro bilionário, tem ramificações na política, em todos os setores, seja no setor municipal, estadual, federal, está em transportes, está em unidades de saúde, está em todos os lugares. Eles perceberam que eles, além de combater, além de traficar drogas, a política também é muito vantajosa, por isso que eles acabam financiando campanhas políticas de vereadores, deputado estadual, federal, de tudo quanto é candidato em todos os estados da federação, prefeitos, né? Vira e mexe aparece uma notícia de alguém com envolvimento político, prefeitos já tem aqui no estado de São Paulo, basta dar um Google aí que você vai ver a ficha corrida de alguns prefeitos. Então, eles entenderam e eles entendem que o PCC é um negócio, é uma empresa, só que é uma empresa do crime, onde as regras têm que ser cumpridas. Aliás, a regra é só interna, porque fora da cúpula do PCC, dos que mandam no PCC, né, tem a regra deles, mas fora disso, vale absolutamente tudo. Vale matar autoridades, é lógico, eu não tenho dúvida que o crime organizado está envolvido na morte do Dr. Rui, ele vale absolutamente tudo, vale bancar campanhas políticas e se você não cumpre um acordo, você simplesmente morre, como a gente teve agora, recentemente, esse escândalo aqui em São Paulo, com envolvimento de tanto policiais civis quanto militares, que acabaram matando uma testemunha protegida. O PCC, ele é gigante e cresceu aqui no estado de São Paulo, pela omissão de governos de um mesmo partido, que hoje também figuram aí na política do Brasil. Infelizmente, não tiveram a coragem de matar no ninho, como a gente costuma dizer. O que é ruim a gente mata no ninho, Caniato, e não fizeram isso. Por isso, ele se tornou esse gigante do crime organizado. É isso, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, nós estamos repercutindo, analisando as falas e as declarações do promotor Lincoln Gacchia, comparando a atuação das facções brasileiras com as máfias da Itália. Inclusive, quem tiver curiosidade, quiser entender um pouco da maneira como as máfias italianas operam, tem um autor chamado Roberto Saviano, muito conhecido, já vendeu milhões de livros em todo o mundo. O livro dele principal, o Gomorra, já foi traduzido em mais de 50 línguas, enfim. Ele foi criado em Nápoles junto com aqueles que já atuavam na máfia. Ele acabou revelando detalhes da atuação dessa organização. E até hoje ele é jurado de morte. Então ele não vive mais de 2 meses no mesmo local, usa parte do dinheiro que ele conseguiu arrecadar com a venda de livros e palestras para se proteger, porque os integrantes da Camorra juraram ele de morte. Então ele vive se escondendo. E aí eu quis lembrar desse episódio por conta do que disse o delegado Palumbo em relação ao estilo de vida de Lincoln Gacchia, né? Que não tem uma vida normal, né? Vive com seguranças, não consegue fazer um passeio em família, uma situação muito, muito delicada. Dávila, só para a gente encerrar, passar a régua nessa discussão, a gente fala dessa situação e você sempre levanta a necessidade de uma lei antimáfia. Parece que isso não vai acontecer, eu acho que caminhamos para uma resolução diferente. O que está mais próximo das autoridades, dos nossos legisladores? O que poderia ser feito já? Ou pelo menos a médio prazo, sei lá, na próxima legislatura, o que está ao alcance dos nossos legisladores? O importante é o que Lincoln Gacchia está fazendo, colocar o dedo na ferida, definir bem o problema e começar uma discussão. É óbvio que essa discussão tem que amadurecer e jamais vai se concretizar nesse governo que trata bandido como vítima da sociedade. Mas é preciso avançar para não repetirmos, como bem disse o delegado Palumbo, o erro do Estado de São Paulo, que deixou uma organização criminosa crescer de uma pequena organização no presídio de Taubaté em 1996 e tornar esse gigante transnacional, por omissão política. Aliás,
né, delegado Paulo, você pode me lembrar aqui que nós tivemos um secretário de Segurança que tentou combater para valer, que foi o Ferreira Pinto, que foi mandado embora, porque teve coragem em começar a enfrentar esse problema de frente e trouxe muito problema político para o governador e acabou sendo afastado do cargo. Então, isso mostra claramente que foi a omissão do Estado que levou essas organizações de presídio se tornarem máfias internacionais. Foi a omissão do Estado. Porque, Canhato, se o Estado mobilizar todos os recursos existentes com vontade, é óbvio que tem poder para acabar com o crime organizado. Aliás, poucas ações aqui em São Paulo, não acabamos com a Cracolândia, não acabamos lá com a favela do Moinho que controlava, então dá para fazer. Agora, é preciso vontade política, capacidade de mobilizar leis, recursos e força para desmantelar o crime organizado. Infelizmente, essa vontade não existe no governo federal. Quer arrematar, Mota? Quer só fazer um complemento? Quando a gente olha para frente e pensa em saídas, resoluções ou o que a gente pode esperar dos nossos legisladores, especialmente, você sempre gosta de destacar as ideias, né? Eu queria chamar a atenção para um aspecto dessa questão que tem a ver com o meu primeiro comentário. A capacidade financeira, o poder oculto dessas facções. E é isso que está por trás, Canhato, de muitas das defesas de criminosos nas quais nós não vemos sentido à primeira vista. É o poder dessas facções, o dinheiro que está por trás de muitos intelectuais, de muitos acadêmicos, de muitos artistas, de muitos políticos que fazem uma defesa dos direitos dos criminosos em nome dos direitos humanos, mas, na verdade, o que está por trás é outra coisa. É um interesse muito bem organizado e financiado.